Vamos orar, né? Para a gente começar o estudo aqui do livro Os Prazeres da Alma, né? Deus, Senhor nosso, estamos aqui agradecidos mais uma vez por estarmos reunidos e unidos em Teu santo nome. Inspirai-nos não só as palavras, mas a audição, para que possamos sair daqui realizando as reflexões, a continuidade das reflexões que trazemos. E que Teu Filho Jesus Cristo abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, a todas as famílias aqui representadas. Assim seja. Hoje vamos estar estudando o tema criatividade. Criar é a capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo em forma totalmente diferente e original. Conforme a excelência do pensamento de Voltaire, o mundo me intriga e não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro. A energia do cosmo universal produz de maneira constante as mais novas e admiráveis formas. 200 rosas amarelas são estruturalmente diferentes entre si e, num vasto canteiro de roseiras vermelhas, nenhuma produz no mesmo período o mesmo número de botões e nem mesmo a exata configuração nas flores. Num país de milhões de habitantes do mesmo grupo étnico, cada um é dessemelhante e único. Essa é a criatividade originária das leis naturais ou divinas. Em princípio, todos os homens podem criar. Os animais produzem, às vezes, coisas notáveis e surpreendentes, mas não criam, somente utilizam o instinto, indício da existência e desenvolvimento da criatividade em potencial. Os favos de mel, os ninhos dos beija-flores, a sociedade das formigas, as barragens dos castores vêm se repetindo iguais desde a antiguidade babilônica, assíria e romana. Na atualidade, a antropologia afirma que não há um só povo ou tribo, por mais rudimentar ou primitivo que seja, que não exiba uma cultura peculiar com inconfundíveis rasgos de originalidade criativa. O ato de criar está intimamente ligado ao senso de progresso que existe em cada um de nós. Criar é a capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo em formas totalmente diferentes e original. Todos nós saímos do sopro celeste do Todo-Poderoso. Na inteligência suprema é que nos plasmamos e vivemos, como toda a criação. É neste hálito sagrado que pulsam galáxias e estrelas, e movimentam-se os mundos e os seres. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 24 e 25. E é bem interessante, né? Eu repetir para a gente absorver bem. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Em Atos dos Apóstolos já se falava, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E muitos de nós queremos às vezes buscar Deus em igrejas, em grupos espíritas, e esquecemos que Deus habita em nós.
E Deus habita em toda a natureza, em tudo, porque Ele é onipresente, Ele está presente em toda parte. Ele não está presente só dentro de um templo, seja ele budista, espírita, católico, evangélico, umbandista, candomblessista, shintoísta. Deus está em todo o universo. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele é onipotente, Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele tudo sabe. Nós precisamos de Deus. Numa linguagem humana nós podemos dizer, mas Deus não precisa de nós. Deus poderia não ter nos criado, nada mudaria para Deus, porque Deus a si mesmo se basta. Porém, Ele nos cria por amor, mas num amor que diz que nós precisamos servir a Ele, né? Precisamos amá-lo. Servir a Deus é amar a Deus, né? E às vezes é complicado a gente entender isso, né? Por isso que Jesus nos Evangelhos vai falar, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E um dos exemplos bíblicos fortíssimos disso está lá no Antigo Testamento, quando Deus faz um teste com Abraão, né? Essa narrativa bíblica é para dizer sobre isso, né? Boa noite, Denise. Qual foi o teste que Deus fez com Abraão? Ele diz: pega o teu primogênito, que é o Isaac, né? E ele fala: leva até o alto de determinado monte e o sacrifica para mim. E era algo assim muito difícil, né? Um pai levar um filho até um alto de um monte e ali levantar um punhal ou uma faca, algum objeto cortante que iria colocar o filho em determinada pedra que serviria como de altar de sacrifício e sacrificaria o próprio filho. Quando Deus viu que Abraão era obediente e chegou a levantar a arma que seria a arma do sacrifício, Deus enviou um espírito bondoso para avisar Abraão: não precisa fazer. Vamos falar assim: tu passastes no teste, não é necessário fazer isso. Eu sei que você me ama, Abraão, mais do que seu próprio filho. E isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É entregar muitas vezes o próprio filho nas mãos do pai. A Célia Diniz, que perdeu o filhinho dela e depois recebeu várias psicografias através de Chico Xavier, ela, numa palestra que ela deu na Escola de Jesus Cristo aqui em Campos, eu assisti, ela falou isso, citando que mesmo ela sendo espírita, tendo perdido o filhinho dela com 5 aninhos, 4 ou 5 aninhos, num acidente de bicicleta, uma coisa que parecia boba, ela culpando a babá que estava com o filho, que era de confiança, pessoa dedicada, até que ela entende que ele tinha realmente uma doença que qualquer tombo ali iria realmente levá-la a óbito. Mas ela não ficava conformada. Ela foi a Chico várias vezes, recebeu mensagem do filhinho várias vezes,
com aquela psicografia extraordinária do Chico, né, com diversos detalhes, com diversos pontos que ele não teria como saber. E até que chega um momento em que ela medita numa coisa: Maria de Nazaré entrega o próprio Filho ao Senhor Deus, com resignação. A maior dor que nós, seres humanos, podemos sentir, que é a dor da perda de um filho, Maria de Nazaré dá o exemplo de que ela estava lá, aos pés da cruz, resignada, aceitando aquele processo todo que Jesus passou. Segundo algumas tradições cristãs, num simbolismo, falam que Maria teria sido traspassada por diversas dores, em seu coração. Ver o filho sendo preso injustamente, sendo julgado de uma forma injusta, sendo depois condenado à morte antes de sofrer a pena de morte na cruz, passar por diversas flagelações, por diversas situações humilhantíssimas, E aí a Célia Diniz começa a entender que ela precisaria, para ser espírita cristã, buscar nas forças do exemplo de Maria de Nazaré esse mesmo sentido, de que ela entregou o Filho a Deus. Ela precisava aprender a amar a Deus mais do que a sua própria dor, porque até então ela estava amando a própria dor, ela estava apegada à sua dor. Esse é um exemplo forte, para nós. Continuemos aqui. Nós, criaturas divinas, podemos co-criar, mas somente Deus é o sumo criador de todas as coisas. O reino mental de cada ser humano é, antes de tudo, a materialização do próprio mundo interior. Nossos pensamentos, sentimentos e emoções são elementos dinâmicos de indução energética. Todos nós exteriorizamos e assimilamos energia mental, influenciando os outros e, ao mesmo tempo, sendo afetados por eles. O homem só é capaz de modificar e moldar o mundo ao seu derredor se mudar sua própria concepção e conduta interior. Basta que ele transforme a si mesmo para ver o mundo à sua volta se alterar com ele. Atos e atitudes impulsionam as mais recônditas energias dos indivíduos, libertando-os ou aprisionando-os por meio das forças vivas e plasmadoras do pensamento. Cada pessoa vive em seu mundo íntimo, e há tantos mundos quanto pessoas. Todos esses mundos são apenas fragmentos ou aspectos do mundo invisível. Não obstante, é preciso considerar que há limites na cocriação humana, pois todos nós apresentamos características peculiares e, portanto, há bloqueios naturais da condição evolutiva, tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. Existem mecanismos que operam de forma que assimilem e concretizem apenas o que se pode entender ou fazer diante daquela informação ou acontecimento. Assim, considerando a criatura encarnada ou não, se poderá reservar a tarefa de pensar e criar, porém salvaguardando sua possibilidade evolutiva. Por exemplo, nascer e morrer são eventos naturais e necessários na Terra, mas vedados à ação consciente de agir e criar das almas de baixo grau evolutivo. O nascimento, tanto como a morte na Terra, podem ser vistos como fenômenos iguais. Todavia, nascer ou morrer são fenômenos que podem apresentar particularidades, características distintas, pois cada espírito revela diversidades no grau de desenvolvimento mental, vibra em específico estágio evolutivo.
Os espíritos esclarecidos recebem na reencarnação um preparo individual por parte dos mensageiros, especializados nessa área, e podem atuar através de seu pensamento e vontade no processo de recorporificação, por meio de sua criação contínua. O conhecimento superior caminha junto com a arte de criar, compõe, decompõe e recompõe. Quanto aos espíritos ignorantes, podemos fazer uma comparação visando a um maior esclarecimento e clareza sobre como ocorre neles o processo reencarnatório. Acontece como a germinação de uma semente. O embrião ou planta incipiente que se desenvolveu a partir da planta-mãe, ao separar-se dela, aguarda um certo período de vida latente até que as condições do meio externo sejam exatamente adequadas ao início de seu crescimento autônomo, isto é, automaticamente, seguindo as sábias leis da natureza. Temos a certeza de que em qualquer grau evolutivo em que estivermos estagiando, a reencarnação planejada ou automática, para nós, funciona como lei divina, visto que objetiva o nosso desenvolvimento em todos os sentidos existenciais. Tomemos como exemplo um casal de espíritos levianos, encarnados no mundo físico. Pode se unir e gerar um ou mais filhos. Esse casal cria e age sem conhecimento de causa, quanto aos valores da reencarnação, mas em virtude de seu livre-arbítrio, pode usar simplesmente seu impulso instintivo ou biológico e procriar por automatismo fisiológico. Da mesma maneira, as criaturas imaturas ou infantilizadas no mundo astral, apesar de não possuírem plena consciência da utilidade do processo da recorporificação, podem, por meio de seu livre-arbítrio, criar condições para a realização ou concretização de certos fenômenos naturais da vida de maneira inconsciente. Por outro lado, é importante lembrar que, em um nível incomensurável, tudo se mantém sob a supervisão da ordem divina. Nada pode ser considerado simples acaso. O que chamamos de acaso nada mais é do que a causa obscura de um efeito incompreendido. No universo, por trás de tudo, há um objetivo providencial. Os espíritos ignorantes ou imprudentes não sabem mais que os homens. Entretanto, são instrumentos de Deus, porque porquanto participam e cooperam de forma inconsciente com a harmonia do cosmos. O espírito imaturo, ao recorporificar ou desencarnar na Terra, não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Se passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. E aqui Hamed coloca a questão 259 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler após terminar de ler esse último parágrafo e vamos trabalhar nela. Tudo no universo tem um aspecto divinamente criativo e educacional. Mesmo que não consigamos entender de momento essa causa, mais tarde tomaremos consciência de que era unicamente produto de nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. Vamos à questão. Não foi combinado, não. Mesmo assunto. Pois é. Mesmo assunto. Aí, tá vendo? Os espíritos inspirando, trabalhando. Ontem também, né, na reunião. Na mensagem do Sop e a mensagem do Caíba Chuta se integraram, né? Questão 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo. Até as menores coisas, escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequência da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos.
Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar, e que são resultado de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Isto é, nós podemos ter, por exemplo, escolhido reencarnar, não é uma regra, inclusive essa regra é exceção, a maioria reencarna com os mentores escolhendo, que a maioria desencarna sem saber nem que desencarnou, né? E aí, quando nós temos a possibilidade de escolher, se num caso aqui, escolhe servir entre malfeitores, entre criminosos, eu vou vir nesse meio para buscar vencer os meus vícios. O que vai acontecer? Pode acontecer de o espírito reencarnar, não conseguir suportar a influência daquele meio, e na medida em que ele não suporta a influência desse meio, ele que poderia, por exemplo, somente cometer alguns delitos, né, segundo a própria legislação humana, mais leves, um furto, bater uma carteira, ele não tem como prever se ele iria, por exemplo, se tornar um traficante de drogas, se iria se tornar um assassino. Aí já cabe da escolha dele aqui, encarnar. É a escolha do espírito. Aí ele vem com a índole que ele tem, né? Ele vem com a índole, mas essa índole pode ser vencida. Na medida muitas vezes não, né? Na maioria das vezes ele não consegue vencer, né? Porque tem um prazer imediato, né? Eu faço e eu tenho minha recompensa. E é isso que faz com que o espírito derrape, né? Caia mesmo. Continuando aqui. O espírito sabe que escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Quer dizer, não tem nada, gente, escrito linha por linha. Você vai passar por isso, você vai... Isso é a história dos árabes, por exemplo, com respeito aos nossos irmãos árabes, né? Eu que sou neto, né, de uma avó que era do Líbano, né? Avó materna. A questão Maktub estava escrito. Não é bem assim, né? Não é tudo, né? Não está tudo escrito nas estrelas. Nós também fazemos nosso caminho. É a mesma coisa, alguém liga e te dá uma proposta de trabalho. Você pode escolher ou não, né? Se vai aceitar ou não. Vem uma prova de um concurso dentro da área que você está estudando. Você pode escolher fazer a prova ou não. Você pode até se inscrever e decidir não fazer a prova. Poxa, mas você tão inteligente, você ia passar. Não, mas eu decidi não fazer, né? É a escolha de cada um, né? Não é nada forçado. As grandes coisas é que a gente pode prever. Os detalhes, o dia a dia, a gente não tem isso previsto, não. Isso aí são circunstâncias mesmo da vida. Os detalhes dos acontecimentos nascem da circunstância e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, né, de buracos, né, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres. E não sabes em qual deles cairás. Pode ser também que não caias, se fores bastante prudente. Quer dizer, vem muitas tentações para a gente pode acabar se inserindo em um meio que é muito tentador, e entretanto a gente conseguir superar aquilo, né? E não cair, não se afundar naquele buraco, né? A gente vencer aquela questão, né? Vamos supor que a gente está numa grande empresa e a gente é promovido, né, a um CEO e tal,
está lá, com a possibilidade de desviar bastante dinheiro, como outros possam ter desviado, enriquecer ilicitamente. É um buraco fundo para entrar, mas a pessoa escolhe não fazer isso. Então, a vida é feita de escolha. Exatamente. A pessoa escolhe não fazer, escolhe seguir honestamente, escolhe seguir um caminho que vai realmente fazer aquela empresa prosperar, e automaticamente aquela pessoa prospera junto, sem precisar roubar. Essa é uma questão, né, séria e de escolha, né? São as grandes escolhas que nós podemos fazer, né? Coloca aqui, se passa, aí ele repete, né, o que nós lemos em cima. Se passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz, né? E vulgarmente se fala, né? Caiu uma telha na sua cabeça. Era para acontecer. E nós espíritos temos esse mau hábito. Eu chamo de um mau hábito dos espíritas, né? De nós, né? É claro que eu tenho que me inserir. Quando a gente fala assim, quando passou alguma coisa que seria boa para a gente fala assim, porque não era para ser. Não é que não era para ser. Tem diversas circunstâncias que dizem que poderia ser, mas diversas circunstâncias outras vão explicar por que não é. Eu quero viajar para tal lugar, mas infelizmente o que colocaram de que ia ter horário X ou Y de transporte X não tem. E aí eu quero, está lá escrito que tem tal horário. Aí falar assim, não era para ser. Não, era para ser, infelizmente a circunstância é que não teve transporte para ir para aquela cidade, quando estava se dizendo que teria transporte em tal horário. É a circunstância externa à nossa vontade, né? Mas não quer dizer que estava escrito que você não iria. Mas você acha, por exemplo, esse avião que entrou eu penso até lá em casa, eu estou descendo as escadas, para o terceiro andar, e vem o avião. Aquilo ali, sei lá, eu acho que tinha. A senhora fala do avião que bateu lá em Belo Horizonte, atingiu o prédio? Eu vejo, eu já tenho uma opinião diferente. Eu não acho que aquilo tinha que acontecer, eu acho que foi imprudência mesmo. Mas será? Mas ele morreu, né? Será que foi imprudência dele? O outro, no caso, né? Que ele morreu. Sim, eu não sei assim a história toda, mas eu acredito que tem que saber, assim, eu teria que saber mais detalhes da história para afirmar exatamente uma imprudência, porque eu não sei. É um desastre, na minha concepção. Acidentes existem. Acidentes existem, com certeza. Não, mas eu penso que tem coisas que estão determinadas. Não, mas vocês acham que não? Não, não sei dizer a senhora se ele não teria que passar ou se ele teria que passar. Como o Marcelo falando, tem coisas, acidentes que realmente pode ser assim, vai morrer de um acidente. Poderia ser um acidente de carro, poderia ser um acidente de avião. Agora ali é um acidente e ele morreu. Agora ele poderia ter atingido diversas outras pessoas. Agora por que aconteceu aquele acidente? Foi falta de manutenção no avião? Foi falta de alguma coisa que aí poderia ser imprudência. Não aconteceu nada, foi só um arranhão. Assim eu vi na... Disseram que o acidente, você viu isso? Segundo filho de Ayrton Senna? Não vi não. Aquela região que ele morreu na Itália, ele era em outra encarnação, ele era... Não, isso aí eu vi. Não acredito nas formações. Oficial italiano. Ele matava as pessoas carregadas naquela região. Na minha concepção, que eu nunca mais assisti corrida. E eu assisti aí, eu estou sendo. O semblante dele, eu chorei muito, né? O semblante dele, ali no carro, antes de sair, estava muito estranho. Mas existiram histórias de psicografia. Que ele já tinha matado alguém outras vidas, aquele... Ele era um oficial
Essa psicografia eu não acredito, não acredito, não. Estão se falando muito nisso. Está se falando muito nisso aí, porque senão, assim, Carregava os cristãos ali, no asfalto. porque senão, assim, a pessoa morreu naquele lugar, aí tem que morrer naquele lugar. Uma coisa muito, assim, muito Vai ter que pagar. muito leite italiano, né? Toma lá da cá, né? Tem que ser da mesma forma. As coisas de Deus não são assim. E a gente tem que pensar, né? Ayrton Senna, depois que ele morreu, foram descobertas diversas obras de beneficência que ele fez, né? Ele escondia, ele não falava, né? Ele não divulgava isso, né? E ele viveu também numa época que não tinha internet para poder, porque se fosse com a internet ficava difícil. Os paparazzi, ficaria difícil, né? Mas, Eu gostava muito dele. mas tem As instituições eram divulgadas, né? as instituições, sim. As instituições, mas muita coisa não, muita coisa ele fazia por fora, né? Fora das instituições, né? Aquilo que ele fazia ali dele mesmo, ele mantinha. Ele mesmo pediu, né? Que só divulgasse depois da morte. Se divulgasse, né? Também. Decidiram divulgar, né? Aí, né? E também tem aquela questão, a mesma psicografia quanto a Ayrton Senna, a mesma psicografia falsa daquele menino João Hélio. Porque em Roma ele ficava com aquelas bigas e arrastava as pessoas. Aí ele morreu arrastado por um carro. Isso aí eu não acredito. O menino João Hélio, 7 aninhos. Eu não acredito. Entendeu? Isso aí, porque ele foi um soldado romano e tal. E assim, muita gente foi de Roma, muita gente foi soldado romano, e parece que não tem outros países. Dificilmente fala de alguém do continente africano, de alguém da Holanda. Muito questionar sobre essas coisas. Preciso questionar bastante. Brasileiro, então, a maioria não viveu no Brasil, não. Eu vim em sonho e vim em regressão espontânea, né? Também não sei se pode ser fantasia do meu inconsciente, mas eu vi 2 encarnações minhas no Brasil, né? E teriam sido as 2 últimas, né? Eu sou brasileiro, né? Se for isso verdade, por 3 encarnações seguidas. Mas hoje eu sou transnacional, sou brasileiro com alma Eurásia, né? Sou euroasiático, assim. Mas o Brasil é maravilhoso. Viva o Brasil! O Brasil é maravilhoso, mas as pessoas são felizes. Mas isso tem em todo lugar, não tem não, Dona Rosa? Não, mas eu... As pessoas terríveis têm. Reencarnou gente boa aqui só. Então, quando eu era menina, lá com meus 9, 10 anos, eu ia ao Rio com a minha mãe. A mãe que me criou. A gente andava de ônibus, gente. Sim, ela era sim. acostumada. Era outra coisa. Cidade maravilhosa, que hoje maravilhosa não tem nada. Então, o que eu estou vendo com esses 82 que eu tenho agora? Sim. Só vem o ser humano, só vem piorando. Com raríssimas exceções, o ser humano só vem piorando. Tem essa questão que a gente observa. Ontem, inclusive, a gente recebeu uma mensagem aqui falando sobre isso. Que há muitos pessimismos, que milhões de almas pensam que não há mais possibilidade de correção. Não, possibilidade de correção. Mas possibilidade tem. Deus. Com certeza. É isso que na mensagem fala, né? Que quando a gente praticar o amor que Jesus ensinou a gente, né? Se for analisar, né? A gente consegue, se for analisar a história, que o Espírito fala, se analisar toda a história da humanidade, a gente vai vendo progressos, né? Sendo realizados. Só que a gente vê progressos realizados de forma muito devagar, né? É muito vagarosa, né? Eu sei que Deus está muito. É muita coisa feia que a gente vê. Mas tem muita coisa bonita também. Hoje mesmo, saindo do trabalho, eu vi uma cena muito linda. Um rapaz saiu, aí comprou um lanchinho. E pelo jeito a gente ia comprar o lanche para ele, né? E aí ele parou, viu um senhor deitado numa mochila. Em frente ali, um abrigo ali do Grupo Espírito Francisco de Assis, né? Aí eu parei, né? E olhei, parei um pouco, observei a cena. Aí ele falou, boa tarde. Aí entregou
senhor... Aí deve ter falado que eu não ouvi tudo não. O senhor aceita um lanche, alguma coisa assim? Aí o rapaz, na mesma hora se levantou, aí falou alto. Ó, eu saí da Santa Casa, estava internado há um mês com pneumonia, estou sem família, estou sem casa. E pegou o lanche, na mesma hora abriu, estava com fome mesmo, comeu, agradeceu muito ao rapaz, o rapaz foi embora. Falei assim, como que uma cena dessa não pode dar esperança a gente? Não, esperança eu também tenho. Eu tenho, inclusive, 5 netos e 6 bisnetos. Pois é, tem que ter esperança, senão vai dizer que o mundo vai acabar com seus netos e bisnetos. Não, meus bisnetos. Pois O mais é. velho tem 11 anos. Pois é. Bisneto, né? Então, tem que melhorar com a graça de Deus, com a misericórdia de Jesus, né? Porque que mundo que essas crianças vão encontrar? Exatamente. Talvez elas sejam as crianças que possam vir a fazer um mundo melhor, né? Cada ano vai, Né? cada período vai ter sua dificuldade. Vai ter seu tipo de gente. Eu sei, amor, mas eu acho que Cada muito local feio tem agora. sua tragédia, sua violência. Eu tô lembrando Mas aqui no meu do... tempo a vida era melhor. Aí existiu época pior. Pensa no mundo bárbaro. Tá doido. Aí eu não tinha como falar que era bom. Arrancava a cabeça do outro. Aí não tem como falar que era bom, não. Já tiveram vários. O que eu vejo mais pesado no mundo atualmente, assim, na sociedade, de pesado mesmo, é corrupção política e que se envolve também até com o tráfico de drogas e dá Eu esse estou domínio todo. apavorada hoje, que Né? inclusive eu tenho Acho que é o mais pesado, né, uma que pessoa se enfrentar. conhecida Sim. que trabalhou para esse menino, esse que é deputado. Foi preso hoje. É. E agora eu estou com medo, eu passei mal. Medo de quê? Então eu tive que botar aquele Por quê? negocinho na bagalinha. Você também está nesse. Não, eu não, Marcelo. Eu tenho uma pessoa conhecida que trabalha com esse homem. Não, tem muita gente. Então, ele foi preso pela Polícia Federal. Gente, eu não posso falar. Isso aí vai estourar muita coisa. Hã? Isso aí vai estourar É muita só não coisa. falar nomes. Não, tá gravando aqui, é só não falar mas eu nomes. não tenho isso não, eu assino embaixo, Rosane sabe. Tá brincando, é porque tá gravando. Mas vocês agora até... Não, só não falar o nome da Não, pessoa. eu não vou falar, eu vou falar. Fala o milagre, mas não fala Fiquei nervosa porque a pessoa que eu Fala isso. conheço também trabalha com esse menino que foi preso. Desdobramento disso. E a Polícia Federal teve lá no recanto, eu fui saber hoje. Porque prendeu uma pessoa que também trabalha com esse menino que mora no recanto. Aí dentro eu não conheço. Estou falando uma pessoa que eu Federal. Sim, sim. O negócio é muito grande. Pois é, o É. estado do Rio tem muitas marcas negativas nesse aspecto, né, de político. É o pior estado envolvido, que tem. né? Gente, Impressionante. dinheiro é bom, eu Tem gosto estado e bom, preciso. Mas dinheiro demais leva a quê? Você leva quando morre? De nada, Eles leva não nada. pensam em Não morrer. leva nada, fica tudo aí. na Não, galera. eles não pensam em morrer, em ter uma doença grave. Essas pessoas. São materialistas, né? A gente tem que trabalhar o nosso lado espiritual, mas eles não trabalham. Desculpem, gente, eu falo muito, né? Não, tranquilo. Aqui a gente está aberta a escutar. Então é isso, é o peso que eu vejo da sociedade, é essa questão política, né? É muito sério. Na corrupção e com envolvimentos com o tráfico, dando mais poder a esse tráfico Com para certeza. só minando em outros lugares, Pois né? é. E ele foi logo na educação, mexeu com a senhora aqui, né? Eu sou professora, né? Sou aposentada, né? Pois é. Pois é. É isso aí. Eu lembro aqui, para a gente ir encerrando, o Paulo Marcelo falou dos tempos antigos, eu lembro do... O Marcelo é novo, viu? O tempo antigo. O tempo antigo é o meu. Por que tu não fala do seu nome? Quando eu falo. Todos Todos os pacientes falaram, você tem 30 e pouco. Minha senhora Não. tem 56 anos. Aí ficam quietos. Mas é novo, ué. Mas velho não é. O doutor viu, o doutor não ouviu, meu senhor, tu qual a sua idade? Você é a idade do meu filho, se meu filho ficar se né? Eu não vou falar muito nisso. 56 anos é quase a sua idade. Porque eu tenho um filho que foi cedinho lá pro céu. Ele Nós veio temos lá umzinho criado. também. Preservada, né? Isso aí. Marcelo é preservado. Tô lembrando aqui do espírito guia, né, ou mentor, como comumente se fala, né? O professor Albert, né, na mensagem que ele falou sobre as questões da mensagem anterior a essa, quando ele fala das questões das pessoas autistas e que essas crianças e jovens, quando forem, né, se tornar adultas,
uma nova geração, um mundo, né, de pessoas diagnosticadas e tal, e como que isso poderá trazer, né, uma probabilidade disso de mudança, né, no contexto social, né, porque já se tem toda a questão de se ter todo um olhar, né, sem preconceito, né, de inclusão, né, de acolhimento, apesar de ainda terem os preconceitos, né. Por exemplo, eles têm prioridade em fila do supermercado. Eu já vi pessoas autistas na fila e pessoas atrás falando: mas não tem cara de autista? Autista não tem cara, né? Eu também tenho prioridade. Cada minha idade tem gente Pois que é. fala que não tem. Então, Tem prioridade, tem que correr atrás. Agora, o autista, você falou uma coisa aí, eu vi uma... Eu não sei se foi quando vai à televisão, que tem autista, nós temos autista juiz e temos autista médico. tem. Autista não é aquele autista severo. Sim. Mas, quer dizer, eles têm inteligência, né? Sim, com certeza. E muito. Os autistas nível esporte 1, nível esporte 2, então também o nível esporte 3. Tem um autista japonês, nível esporte 3, não verbal, que escreveu um livro colocando os sentimentos e a percepção dele de mundo, e ele trouxe novas fontes para a pesquisa. E fez com que outros autistas de nível do esporte 3 também não verbais começassem a escrever sobre e colocarem que eles estão observando o mundo, não falam, mas estão observando o mundo, têm seus sentimentos, têm suas percepções sobre o mundo, e falam assim, escrevem com muito... É impressionante. São escritores natos, praticamente, né? Quer dizer, são espíritos que já vêm com uma consciência, mas têm as suas limitações por alguma questão que em um passado eles precisam ali estar reparando alguma coisa. Não tem como a gente dizer, né, qual é o porquê. Mas eu acho que nem deve nos interessar muito o porquê. Deve nos interessar o como agir com eles, né? O como auxiliá-los, né? Bom, vamos encerrar, né? Para a gente partir para a segunda parte, né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Vamos lá. Vamos orar. Deus, Senhor nosso, estamos aqui em Teu nome, em nome do Teu Filho, Jesus, pedindo que essas reflexões, essas interações aqui tão boas, Senhor, possam nos levar ao desdobramento dessas mesmas reflexões, para que a gente busque estar, Senhor, renovando a nós mesmos e sendo criativos conosco próprios, a fim de que mudanças possam se fazer, que criemos estratégias para vivenciarmos no dia a dia o Teu Evangelho. Às vezes é um silenciar diante de uma voz mais alta, às vezes é a fala serena diante de uma voz impaciente, por vezes possa ser mesmo silêncio diante de uma fala inconsequente, e por outras possa ser apenas a atitude de abraçar a quem está com os olhos lacrimejantes pelo sofrer da vida, pelas perdas. Auxilie-nos, Senhor, a praticar os gestos de amor que o Senhor nos legou, por exemplo, e que possamos nós também dar-nos o exemplo da prática desse amor, sublime amor. Mais uma vez, Deus, Senhor nosso, pedimos em nome de Jesus Cristo
que nos abençoe. Abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe a todas as famílias aqui representadas. Assim seja.